Olá você, estamos aqui de volta com o nosso último módulo, treinamento de conselheiros e conselheiras fiscais. Neste último módulo nós vamos falar um pouquinho de contabilidade. Não temos aqui o objetivo de tornar você contador, aliás, eu nem tenho essa pretensão, nem contador eu sou. Mas é justamente por não ser contador que eu quero chamar você, para aqueles que não são contadores entendam que inclusive a análise, o monitoramento, a supervisão não é fazer contabilidade. Para fazer contabilidade ou para monitorar as operações da execução contábil, tem auditoria, a gente pede auditoria, eles analisam. Você pode pedir trabalhos adicionais se entender que faz parte do seu escopo, que tem alguma coisa na contabilidade que você quer entender melhor, não teria problema nenhum. Em última análise, pode até contratar uma empresa de fora para fazer o trabalho, tomando cuidado, logicamente, de não ficar pedindo contratação, porque isso onera as cooperativas. Vai contratar, vai solicitar isso, se realmente não tiver outro jeito. Então, a gente vai dar uma passada por alguns aspectos contábeis. O primeiro, gente, é a composição de passivo e de ativo, inclusive de patrimônio líquido. Eu, inclusive, vou inverter a coisa e começar pelo passivo e patrimônio líquido. E eu já te explico por quê. Para a gente que não é contador, fica mais fácil o entendimento quando a gente entende os recursos que chegam e o que a gente faz com os recursos. Na contabilidade, eu peço perdão e licença aos contadores, o ativo vem primeiro. É ativo, passivo, patrimônio líquido. Depois a gente ajusta isso, é só para entendimento. Para qualquer empresa e para a cooperativa de crédito funcionar, ela precisa de origem de recursos. Se não tiver recursos, ainda mais uma cooperativa de crédito, ela trabalha com dinheiro, com recursos o tempo todo. Quais são? Nós temos duas fontes de recursos. A fonte própria e a fonte de terceiros. A fonte própria é o patrimônio líquido, que está embaixo. O patrimônio líquido é formado pelo capital social, o conjunto de recursos provenientes da aquisição das cotas-parte que os cooperados compraram e vão continuar comprando, então isso aqui vai aumentando. Pode inclusive ter tido retenção de sobras no capital social, quando a cooperativa dá sobra naquele exercício e se rateia e a parte de cada cooperado, por exemplo, é anexado, é juntado à cota capital dele. Isso pode já ter acontecido. Isso tudo está lá dentro do capital social. A reserva legal, no mínimo 10% das sobras do ano que dê sobra. 10% é o mínimo determinado pela Lei 5764. E a última parte, sobras ou perdas acumuladas no ano. Todo final de ano, azera isso, até para poder começar tudo de novo. As sobras ou perdas vão para a Assembleia para decidir o que precisa fazer. No dia 2 de janeiro começa tudo de novo e começa a acumular no ano até o final daquele exercício que tem que levar novamente para a Assembleia. Esse patrimônio líquido, normalmente constituído por essas três grandes contas: capital social, reserva legal e sobras ou perdas acumuladas. Poderia ter outro? Pode ter outras reservas aqui. O pessoal fala constituição de fundos estatutários constituídos pela Assembleia. Queria já também te explicar uma coisa, porque faz muita confusão. As pessoas vão dizer: Carlos, reserva legal, isso não é fundo de reserva? Os dois nomes estão certos. Ou é fundo de reserva ou é reserva legal. Mas como assim os dois nomes estão certos, José Carlos? Fundo de reserva é o nome que está na Lei 5764 de 1971. Reserva legal é o nome, a denominação que está no COSIF, que é o Plano de Contas Contábeis do Sistema Financeiro Nacional, chama COSIF. Então, do ponto de vista contábil, é reserva legal. Do ponto de vista legal, é fundo de reserva. Então, às vezes, a gente está conversando com um advogado, né, ele vai falar fundo de reserva. E, às vezes, se a gente falar reserva legal, ele vai até corrigir, é fundo de reserva, né? Se for você falar com o contador vai privilegiar reserva legal. É a mesma coisa. E, apesar que o associado, ao sair, leva o capital social dele, para efeitos contábeis, capital social, reserva legal, sobras ou perdas acumuladas e tudo que tiver dentro, que nós vamos chamar de patrimônio líquido, é considerado como recursos próprios da cooperativa. Do outro lado, em cima, um pouquinho acima, nós vamos ter o passivo. São os recursos de terceiros, o que não são da cooperativa. Como, por exemplo, depósito à vista, depósito a prazo,
são depósitos do cooperado. Como, por exemplo, relações interfinanceiras, repasse interfinanceiro, repasse de outras instituições financeiras. Eu coloquei pouca coisa aqui, gente. A ideia é você ter genericamente a percepção do como funciona. Logicamente, para quem já sabe, isso aqui é muito rasteiro. Para quem não sabe, você começa a andar e às vezes até cria incentivo para começar a aprofundar e para cursos mais aprofundados dessa natureza de contabilidade, porque é importante a gente saber ler essas coisas. Relações interfinanceiras são os recursos que a cooperativa consegue de repasse de outras instituições financeiras. Por isso que são interfinanceiras, entre instituições financeiras. E tem relações interdependências, que são outros recursos que estão com a cooperativa e que ela em algum momento tem que pagar, tem que devolver ou pagar, e que não são nem de cooperados nem repasses de instituições financeiras. Esses três são basicamente os três grandes blocos de recursos mantidos que a cooperativa tem em passivo. O passivo é chamado, inclusive, gente, de obrigações da cooperativa. Mas se são recursos de terceiros, são obrigações. É a obrigação dela um dia devolver para alguém. Então o slide vai te trazer recurso de terceiro em cima e embaixo recursos próprios da cooperativa. Essas duas fontes de recurso geram um quantum, um volume de recursos. Esses recursos têm que ser administrados. Eles são administrados lá no ativo. É por isso que é ativo. No ativo, a cooperativa toma a iniciativa de administrar. Ela é ativa. No passivo, ela não toma iniciativa. O passivo é uma iniciativa do outro. De fazer negócio com a cooperativa, e aí ela tem que pagar. Se tiver que pagar, vai estar aqui no passivo. Se a folha de pagamento dos empregados já tiver passado pelo prazo de cálculo, por exemplo, terminou o mês, mesmo que a cooperativa pague alguns dias depois do mês seguinte, no último dia do mês já tem que provisionar a folha de pagamento do mês que está finalizando. Consequentemente, lá numa conta de passivo vai estar lá o valor total do salário dos empregados, porque já é uma responsabilidade dela para pagar o empregado. Esses recursos de terceiro com recursos próprios geram um quanto, um total, que são aplicados lá no ativo. Aí eu estou colocando o slide ativo para você ver. Já sabemos que na contabilidade ativo vem antes do passivo. Eu estou invertendo para a gente entender que os recursos que vêm de terceiros e os próprios da instituição são administrados no ativo. O ativo, ele é subdividido em circulante e realizável a longo prazo. Você deve ter percebido, e eu não falei, que lá no passivo também tem circulante exigível a longo prazo. No passivo é exigível. Exigível porque a cooperativa tem que pagar. Longo prazo é depois de 1 ano. E circulante é anterior a 1 ano. Então aqui você pega o passivo, só o passivo, não é o patrimônio líquido não. Tudo que a cooperativa tiver de recurso de terceiro com ela, que ela tem a obrigação de devolver ou de pagar em até 1 ano, vai estar no conceito de circulante, de curto prazo. E aquilo que ela tem que pagar depois de 1 ano vai estar no conceito de exigível a longo prazo. Então, dependendo de como o balanço é publicado, você vê, por exemplo, passivo, circulante, embaixo a expressão exigível a longo prazo, e aí você vai analisar, você percebe que tem depósito a prazo, por exemplo, no circulante e no exigível a longo prazo, se a cooperativa tiver aplicações com mais de 1 ano, por exemplo. No ativo é do mesmo jeito. O ativo é onde ela administra. E ela vai ter ativo circulante. Aqui não é exigível, porque ela não tem que pagar. Aqui são recursos que ela está tomando a providência em fazer alguma coisa com ele. Consequentemente, ela vai realizar. É como eu chegar numa instituição financeira, na cooperativa, e aplicar dinheiro. Ela vai vencer a minha aplicação amanhã. Aí eu vou lá, eu preciso daquele dinheiro, eu estou realizando. A cooperativa faz a mesma coisa. Ela aplica no mercado financeiro, ela tem operações de crédito. No dia que ela recebe o recurso de volta, ela está realizando os recursos.
Então, tudo que é circulante no ativo são recursos que ela tomou a iniciativa de alocar em algum lugar, emprestar para a cooperada, aplicar no mercado financeiro e que ela tem, por força de contrato, a expectativa de pegar esses recursos de volta com até 1 ano. E todos aqueles realizáveis no longo prazo, que a expectativa é para depois de 1 ano. No ativo nós vamos ter, por exemplo, disponibilidades. Disponibilidades são recursos do caixa da cooperativa, na tesouraria. Recurso mesmo, são o dinheiro que está ali para dar troco, que passa de um dia para o outro, recursos que estão nas máquinas de autoatendimento, as chamadas ATMs. Isso tudo são recursos que estão na tesouraria da cooperativa e perfazem os recursos, né, físicos à disposição da cooperativa, estão em disponibilidades. Tem que manter alguma coisa, até para abrir um PA num determinado momento, a agência, alguém chega, paga uma conta de luz, precisa de troco, quer dizer, tem que ter algum dinheiro. Alguém vem, quer pegar R$3.000, por exemplo, sacar da conta dele, não tem jeito de não ter recursos na tesouraria da cooperativa. Logo depois vem as relações interfinanceiras. Nas cooperativas que têm cooperativa central e que só trabalham com cooperados, ou seja, só tem ato cooperativo, os depósitos feitos na central, quais são os depósitos que a cooperativa faz na central? Os excedentes. Ela tem depósitos, recursos de terceiros, mais recursos próprios, tem um bolo, empresta uma parte disso, faz outras coisas que nós vamos ver aqui e sobra uma parte. Essa parte é aplicada no mercado financeiro. Cooperativas que têm cooperativa central aplicam via cooperativa central. É a tal da centralização financeira. Cooperativas que não têm a cooperativa central vão fazer isso diretamente com outra instituição financeira. Logo depois vem operações de crédito. Você está percebendo a cooperativa que está fazendo? Ela aplica no mercado, centralização financeira, recursos transferidos. Ela faz operações de crédito, Você vai verificar embaixo operações de crédito, que está entre parênteses, provisão para operações de crédito em liquidação duvidosa. O que significa isso? Toda vez que se emprestar dinheiro, um percentual daquela operação já é assumido pela cooperativa como despesa, para fazer um colchão, para fazer face, para garantir a possibilidade de não recebimento de algum tipo de operação em algum momento. Quem empresta dinheiro corre risco de não receber em algum momento. A provisão é para isto. Mais à frente eu vou te mostrar como se calcula a provisão. Então aqui eu vou ficar neste raciocínio. Depois vem outros créditos, por exemplo, avais e fianças honrados. A cooperativa, por exemplo, foi contratada por um cooperado, fez um contrato de fiança de aluguel, por exemplo, o cooperado, ela garantiu o cooperado não pagou, ela foi lá, pagou o aluguel, ela trouxe isso e colocou aqui, porque ela vai buscar receber do cooperado. Por isso que chama avais e fianças honrados. Ela pagou para o cooperado. Agora ela vai executar o cooperado, fazer cobrança administrativa com o cooperado. Devedores diversos no país são recursos que estão ali também administrados pela cooperativa. Não vou entrar nesse momento na complexidade dessa conta. Provisões para outros créditos, aí vem outros valores e bens, ou seja, outros valores que a cooperativa tenha alocado de alguma maneira, que está com alguém, ela colocou e tem a pretensão de buscar esses recursos. O ativo é o lugar onde a cooperativa aplica os recursos. Ela toma a iniciativa de fazer algo com eles, aloca. Eu coloquei, gente, essas contas, devedores diversos, outros valores e bens, porque toda vez que a gente bater o olho nisso, a gente precisa pedir para o contador, eu quero saber com detalhe o que tem aqui dentro, que dia que foi contabilizado, se tiver mais de um lançamento, os dias de lançamento, o que é, como que isso aqui está sendo administrado. Essas contas precisam de cuidados especiais. Quando você fala operação de crédito já tem, né, uma série de protocolos de análise, e a gente tem que estar atento com elas também. Mas essas outras, devedores diversos, a gente não tem um padrão, né? Pode ter uma série de coisas ali dentro que precisam ser monitorados por quem é de administração.
Bens não de uso próprio são os bens que a cooperativa recebeu porque não conseguia receber uma operação de crédito, por exemplo. É outra conta que precisa se tomar cuidado com ela. Que dia que esse bem entrou, o que é uma casa, um apartamento, o que vai fazer com isso, cadê a política da cooperativa do que fazer com isso, quem está administrando esse negócio, é outro item que a gente tem que estar muito atento, até porque, por exemplo, pode entrar para um valor baixo, recebeu em função de uma operação de crédito de valor baixo. Em algum momento alguém, por exemplo, pode estar querendo comprar aquele negócio, mas um valor baixinho, menor do que o valor de mercado. Logicamente a cooperativa tem que vender pelo valor de mercado. E vem depois permanente. Permanente é quando a gente já começa a alocar recursos em itens que permanecem por mais tempo. Você vai lá para cima, aplicação no mercado financeiro, isso é dinâmico, é para rentabilizar os recursos. Operações de crédito é mais dinâmico, é para rentabilizar os recursos. Mas quando você chega em permanente, permanente é quando os recursos tendem a ficar mais tempo parados em alguma coisa. E às vezes não. A ideia é que nem gera, não tem rentabilidade. Na verdade vai gerar inclusive custo. Por exemplo, investimento em empresas, cotas e ações de empresa em que a cooperativa tenha participação. Cooperativa Central vai estar aqui, as cotas que a cooperativa tem na Central, e a participação no capital social de qualquer outra empresa. Aqui é o lugar onde vão estar os recursos que demonstram os investimentos feitos em empresas. Vem imobilizado de uso. O que é imobilizado de uso? Imobilizado é poltrona, é o imóvel da cooperativa, são as coisas que a cooperativa tem, que ela comprou e que inclusive vai perder valor ao longo dos anos, como por exemplo, por depreciação. O imóvel, mês a mês, ele inclusive é depreciado, ele perde valor. Por quê? Em função do uso. E aqui não se considera, não sei, situações muito excepcionais, que eu não vou entrar nesse nível de curso aqui. Aqui a gente não tem aquela questão, o pessoal fala assim, Zé Carlos, mas também se valoriza no mercado. Aqui se o imóvel foi comprado por 1 milhão, ele entra por 1 milhão, ele começa a perder valor. E esse perder valor é a cooperativa assumir todo mês o valor perdido como despesa. Então a depreciação gera inclusive despesa. Você já percebeu uma coisa, gente? Todos os recursos do passivo, recurso de terceira, mais patrimônio líquido, recurso próprio, se somar tudo isso aqui, tem que dar a mesma soma de lá. Ou seja, é aqui que a gente verifica o que a cooperativa está fazendo com todos os recursos, de terceiro e recurso próprio. Dá inclusive para ter ideia do circulante do ativo e do circulante do passivo. E nas cooperativas, eu vou te dizer, não olha só circulante. 1 ano é muito tempo. As operações no Brasil, instituição financeira, costumam ser muito mais curtas. Então precisa entrar com o indicador de liquidez. E estar muito atento a esse tipo de coisa. Continuando, se você soma passivo, recurso de terceiro, mais PL, recurso próprio, você tem um somatório que bate com o ativo. Então, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Inclusive no patrimônio líquido em relação ao passivo, dá para se ter uma ideia de quantas vezes a cooperativa está, por exemplo, assumindo de responsabilidade no mercado, quantas vezes do patrimônio líquido, do recurso próprio. Isso também é uma análise a ser vista. Se estiver muito bem administrada, é tranquilo. Mas se ela começar a comer patrimônio líquido, por exemplo, ela começar a caminhar para a deterioração dos seus indicadores, o ter muito recurso de terceiro em relação ao patrimônio líquido também pode ser um problema a ser analisado. Os ativos, gente, são um conjunto de bens e direitos, porque é onde a cooperativa toma a iniciativa de alocar o recurso. Bens e direitos. Uma entidade tem a receber, sendo separados entre circulantes e não circulantes. Circulante até 1 ano e não circulante com mais de 1 ano. Dá para a gente, inclusive, entender bens e direitos. Direito é contratos, por exemplo. É o direito de receber. A cooperativa faz um contrato, operação de crédito com um cooperado. Não é um bem.
Bem, um carro, um imóvel, um computador, isso não é bem, é direito. A cooperativa aplica o dinheiro do mercado financeiro a ter o direito de receber lá na frente. É um direito. Comprou um imóvel, é um bem. Característica de bens, de maneira geral, e aí tem algumas exceções, mas de maneira geral, ele é corpóreo. A gente consegue pegar. Os direitos são contratuais. É o direito de receber em algum momento. E aí o slide traz isso. Os bens são tangíveis e não tangíveis, intangíveis. Os tangíveis possuem matéria, a gente pega. E tem alguns, eu te disse, tem algumas exceções, que são bens também e não possuem matéria. Como, por exemplo, a gente pega aqui, tá, marcas, direito de uso de sistema de computador, é um bem, eu não consigo pegar. Mas ele não entra no conceito de direito. Uma marca, a marca da cooperativa, ela pode ter um valor, as patentes, ou a cooperativa comprou o direito de uso de um sistema. Isso não é direito. Direito ela vai receber em algum momento. É um bem, mas é um bem que entra na qualidade de bem não tangível ou de intangível. E os direitos são aquilo que contratualmente ela tem o direito de receber, ou seja, lá na frente ela vai pegar. Como, por exemplo, os recursos financeiros que estão alocados no mercado, aplicados, as operações de crédito e por aí vai. Os passivos são as obrigações da cooperativa. Ela vai ter que pagar, devolver, entregar o recurso em algum momento. Por isso que tem que olhar recursos disponíveis no ativo e que hora que que dia que vai ter a exigibilidade do pagamento no passivo. Esse descasamento pode gerar risco de liquidez. Tem que pagar e não tem o recurso. O patrimônio líquido são os recursos próprios. É a posição patrimonial composta, e aí é uma coisa interessante, se você pegar o ativo e tirar o passivo, sobra o recurso próprio. Ou seja, todo o volume de recursos, ativo menos recurso de terceiro, é o recurso próprio da cooperativa. É formado basicamente por capital social, as reservas, reserva legal, por exemplo, fundo de reserva e sobras ou perdas acumuladas. E a gente ainda tem as contas de resultado. Você percebeu que eu falei em ativo, passivo e patrimônio líquido e não falei de despesa e receita. Porque tem um outro bloco de contas que são chamadas contas de resultado. As despesas e as receitas. E logicamente no final de um mês, do semestre, do ano, pega as receitas, tira as despesas e você percebe se deu resultado positivo ou resultado negativo. E o interessante é que o resultado despesas menos, ou receita menos despesa, alimenta o patrimônio líquido. Sobras ou perdas acumuladas. Então, administrar muito bem a cooperativa para ela ter resultado, não ter perdas, é importante porque o resultado negativo começa a comer patrimônio líquido, começa a comer os recursos próprios da cooperativa. O que, logicamente, uma vez não é bom, mas até vai. Mas se começar reiteradamente a acontecer, logicamente que a cooperativa ali na frente ela vai ter que ser incorporada, liquidada, alguma coisa assim. Normalmente, gente, as nossas cooperativas tem um processo de gerenciamento de riscos simplificado. São as cooperativas. As instituições financeiras do Brasil são segmentadas pela Resolução 4553/2017 em instituições do segmento 1, do segmento 2, do segmento 3, do segmento 4 e do segmento 5. Segmento 1 são as maiores instituições financeiras. São aquelas que têm ativos totais superiores a 10% do PIB brasileiro. São os grandes bancos aí. As nossas cooperativas estão lá em S5. São as menores. São instituições com ativos totais de valor total menor que 0,1% do PIB brasileiro. Ainda há a possibilidade das cooperativas pequenas, S5, e aí você vai ver se a sua cooperativa é realmente S5. Algumas cooperativas de crédito brasileiras são S4. Mas são pouquíssimas. E tem uma diferença muito grande entre S5 e S4.
S5 vai poder ter estrutura simplificada de gerenciamento de riscos, estrutura simplificada para apuração de patrimônio líquido mínimo, enquanto o S4 não pode ter mais estrutura simplificada, vai ter as estruturas complexas, o que determina metodologias mais pesadas, mais complexas, profissionais melhor formados. E nesse sentido, gente, uma coisa muito importante que nós temos é quanto é de patrimônio líquido que a cooperativa precisa. Na realidade, no mercado financeiro, nós vamos chamar de patrimônio de referência. O patrimônio de referência é o patrimônio líquido da cooperativa, inclusive com as sobras ou perdas do período, e alguns ajustes, é basicamente o patrimônio líquido. E nisso a gente entra nesse slide que é uma metodologia, ela é facultativa, ela não é obrigatória, porque é só para as instituições menores que queiram fazer desse jeito e que o Banco Central aceite. Ela é simplificada para a apuração do requerimento mínimo de patrimônio de referência simplificado. Ou seja, PR das cooperativas do segmento S5. Só valem para S5 e a cooperativa tem que querer isso. Porque ao ter a metodologia simplificada, também ela abre mão de qualquer tipo de coisas mais complexas. Ela vai fazer o arroz com feijão. Geralmente as nossas cooperativas de crédito são praticamente todas S5. E aí a gente tem uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4606 de 2017, que estabelece como apurar o patrimônio de referência. Eu disse que é o patrimônio líquido com os ajustes. Então vamos entender o que é o patrimônio de referência. Como conselheiro fiscal, em muitos momentos, com certeza você vai ouvir alguém falar disso. O patrimônio de referência. Ainda tem o patrimônio de referência exigido e o patrimônio de referência. Então vamos aprender o que é o patrimônio de referência, tá bom? O patrimônio de referência das cooperativas S5 é apurado mediante a soma dos valores correspondentes a o capital social constituído pelas cotas parte. A gente viu que está lá no patrimônio líquido. Eu falei que é basicamente o patrimônio líquido. As reservas de capital, de reavaliação e de lucros. De maneira geral, a cooperativa quase sempre tem reserva, o fundo de reserva legal. Aos ganhos não realizados decorrentes dos ajustes de avaliação patrimonial. Muito dificilmente a cooperativa vai ter isso. Mas está aqui. As sobras ou lucros acumulados. Também está lá, nós vimos, que é basicamente cotas do capital, o fundo de reserva, o reserva legal, e sobras ou perdas acumuladas. Acrescentar aqui ganhos não realizados decorrentes dos ajustes de avaliação patrimonial. Isso é em função de fazer uma avaliação ou reavaliação de algum patrimônio, como por exemplo do prédio da cooperativa. Isso não é feito costumeiramente, é complexo para fazer, mas se tiver ganhos não realizados ainda, pode-se colocar, porque isso vai aumentar logicamente o patrimônio da cooperativa. Depósito em conta vinculada para suprir deficiência de capital. Esses depósitos em conta vinculada é feito no Banco Central. E se a cooperativa estava com patrimônio líquido abaixo do mínimo necessário, o Banco Central pede para ela fazer depósito em títulos públicos federais no Banco Central até ajustar o patrimônio líquido. Isso entraria também para cálculo do patrimônio de referência. Então você viu que a gente pegou aquilo que basicamente a gente tem no patrimônio líquido e está acrescentando algumas coisas que não são muito de costume da cooperativa, mas que há a possibilidade. E aí se deduz os valores correspondentes às perdas não realizadas decorrentes de ajuste e avaliação patrimonial. Se aceitou colocar os ganhos não realizados, também se aceita retirar as perdas que também não foram realizadas. E entra as perdas ou prejuízos acumulados, as contas de resultado devedoras e aos ajustes patrimoniais. Percebemos que nós chegamos a um quanto de patrimônio de referência. É patrimônio de referência, gente, porque é o patrimônio de referência para se entender se aquilo que a cooperativa está assumindo de riscos, e assumir de risco é basicamente no ativo, está proporcional com o patrimônio, com o recurso próprio que ela tem. E aí eu disse para você, assumindo no ativo, porque no passivo a cooperativa não assume risco.
No passivo, quem assume risco com a cooperativa é o terceiro. Eu vou até a cooperativa e deposito à vista ou a prazo. O risco é da cooperativa ou é meu? É meu. Eu que estou colocando o meu dinheiro lá. No ativo é que a cooperativa ou aplica no mercado financeiro, ou a cooperativa faz uma operação de crédito, por exemplo, e o risco de não receber é da cooperativa, inclusive comprometendo até a possibilidade de devolver o recurso de terceiro. Então você chega aqui ao chamado patrimônio de referência. E aí você tem que fazer um outro cálculo para saber se esse patrimônio de referência está adequado, que é calcular as parcelas dos ativos ponderados pelo risco na forma simplificada. Eu só vou trabalhar nesse treinamento com forma simplificada. Ok? Esse treinamento é basicamente para a cooperativa S5. Ou para os conselheiros e conselheiras fiscais das cooperativas S5. Para isso, gente, para a gente entender agora o cálculo do risco nos ativos, o risco de crédito, de não receber, nós vamos buscar a circular do Banco Central 3862 de 2017. Ela vai dizer o seguinte, você vai pegar todo o ativo, então está todo o ativo, e vai ponderar por um fator de ponderação de risco, um FPR. E aí eu vou te dizer os fatores de ponderação de riscos que tem na circular 3862, que se aplicam à cooperativa de crédito. Então, por exemplo, os valores mantidos em espécie moeda nacional, que são as disponibilidades, que é a primeira conta do ativo, o fator de ponderação de risco, ou FPR, é 0. Significa que se a cooperativa tiver 50 mil reais na tesouraria, 50 mil, disponibilidade, vezes 0%, que é o fator de ponderação de risco, dá o quê? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 50 mil multiplicado pelo fator de ponderação de risco 0, dá 0. Significa que para o recurso mantido dentro da cooperativa, na tesouraria, ela não vai precisar de patrimônio de referência, patrimônio líquido. Olha que interessante. Por quê? Porque não tem risco de crédito. O risco de crédito é a hora que ela aplica o recurso, entrega para o cooperado, está dentro da cooperativa, tem risco operacional, o risco de ser assaltada, mas de crédito não tem. E nós estamos fazendo nesse momento, entendendo como calcular o ativo ponderado pelo fator de ponderação de risco de crédito. Valores mantidos em espécie é 0. Operações com o Tesouro Nacional e com o Banco Central do Brasil, aplicação em título público federal. A cooperativa aplicou R$1 milhão de reais no mercado em título público federal, título do governo federal. Ela não precisa de patrimônio líquido para isso. Não exige. Ô Zé Carlos, mas aí o Tesouro pode não pagar a cooperativa, por exemplo. Quando a gente aplica em título público federal, há um consenso de mercado que não tem risco de crédito. O risco que vai ter nessa operação chama-se risco soberano. Mas risco de crédito não tem. Então quem aplica, por isso que é a menor taxa do mercado, a taxa Selic, porque ela não tem prêmio de risco de crédito, ela é isenta de prêmio de risco de crédito. Aplicar em título do governo federal tem fator de ponderação 0. Também os adiantamentos de contribuições ao Fundo Garantidor de Crédito do Cooperativismo, o FGCOP, tem fator de ponderação 0. Aí a gente entra no fator de ponderação 20%. Vai começar a exigir patrimônio. Se o fator de ponderação fosse diferente de 0, vai começar a exigir patrimônio. Lá na frente eu te mostro o cálculo. Se a gente tem depósitos de livre movimentação mantidos em estabelecimentos bancários, né, a norma está desse jeito, mas as cooperativas, por exemplo, mantido em outra instituição, o fator de ponderação é 20%. A cooperativa pegou o depósito, pegou o recurso e depositou em banco. 20%. Disponibilidades líquidas transferidas em decorrência do ato cooperativo, centralização financeira. Os depósitos que a cooperativa faz, a centralização financeira na cooperativa central, 20%. A aplicação que a cooperativa faz na central, a cooperativa singular, não é isenta de risco de crédito. Tem um fator de ponderação baixo, mas tem 20%. Quando diz, gente, que Basileia é 13% para as cooperativas que têm sistemas de 2 ou 3 níveis, né? E 17% para as cooperativas que são independentes ou solteiros. Se é 13% e a gente vai ponderar o ativo em 20%,
O 13% vira, numa conta de padeiro, 2,6% de necessidade de capital. Porque se eu calcular sobre 100% fator de ponderação, vai precisar até 13%. Então, dá para fazer esses joguinhos para a gente, inclusive, pensar, entender a cooperativa. Também operações compromissadas realizadas com títulos e valores mobiliários emitidos pelo Tesouro Nacional ou pelo Banco Central do Brasil. Operações compromissadas é contra a cooperativa, por exemplo, ou ela faz uma operação de que ela coloca dinheiro na outra instituição ou recebe da outra instituição e dá um título em garantia, que seria o título público federal. Ou seja, se ela pegar recurso da outra instituição, um empréstimo, por exemplo, ela dá título público federal em garantia. Ou se ela emprestar para outra instituição, ela pegaria título público federal em garantia. E assume o compromisso de reverter aquela operação em um dia, em 2 dias. Isso é uma operação compromissada, tem o compromisso de reverter a operação. Ou com compromisso de recompra ou de revenda. Também terá 20% de fator de ponderação. Aí a gente cai nos 50% de ponderação. Você está percebendo que o risco de crédito vai aumentando. Um fator de 50% já é superior a 20%. Os depósitos a prazo mantidos em instituições financeiras, que a cooperativa mantenha, desde que não estejam submetidos a regime, as instituições financeiras não estejam submetidas a regime especial, bem como exposições que tenham como ativo objeto os títulos e valores mobiliários emitidos pelas instituições financeiras. Você viu que o depósito à vista, né, a gente já passou, vou voltar aqui, os depósitos à vista, depósitos de livre movimentação mantidos em estabelecimentos bancários é 20%. Livre movimentação é depósito à vista. Se for a prazo, vai para 50%. Depósito a prazo que a cooperativa de crédito tenha em outra instituição financeira, desde que não estejam submetidas essas instituições financeiras a regime especial, né? Por exemplo, de intervenção. Bem como exposições que tenham como ativo objeto títulos e valores mobiliários emitidos por estas instituições financeiras, como, por exemplo, debêntures. Eu não vou entrar muito nessas características, gente, que na verdade são até de exceções. Dificilmente vocês vão ter essas exceções nas cooperativas. A ideia aqui é você ter uma ideia da dinamicidade do processo. E depois, num outro curso, a gente aprofunda e vai aprofundando, né, e a coisa vai melhorando. Depósitos interfinanceiros, ou seja, depósitos que a própria cooperativa mantenha em outra instituição financeira, 50%. Valores de créditos contratados a liberar, né? A cooperativa contratou, mas ainda não liberou, 50%. 75%. Você está vendo que de vez em quando eu coloco 3 pontinhos, porque eu estou pegando basicamente aquilo que pode se aplicar à cooperativa. Se eu pegar toda a circular 3862, ela é grande e tem muita coisa que é muito mais para banco. E vai complicar muito e não justifica, a ideia aqui é descomplicar, é você aprender. Se a cooperativa faz operações de crédito com os cooperados, o fator de ponderação é 75%. A cooperativa emprestou 1 milhão para vários cooperados. Fator de ponderação 75% aplica-se a 1 milhão, vira 750 mil. Vai precisar de 13% de 750 mil no patrimônio de referência. Você já começa a ter uma ideia de como calcular isso. Eu tenho uma tabelinha, uma planilha à frente para você perceber. Adiantamentos concedidos, como adiantamento a depositante, 75%. Avais, fiança, obrigações ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros. Ela fez uma fiança para o cooperado não pagou, ela honrou e tem que cobrar do cooperado, 75%. E aí a gente vai para 833%, né? Olha o salto. 833%, aplicações em cotas de classe subordinada de FDIC. FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. É um fundo especial, montado para comprar crédito. Quando tais exposições forem detidas pela cooperativa singular de crédito filiada à cooperativa central, 833%. Se ela aplicar um tipo de coisa dessa, 1 milhão vezes 833% vai para 8.330.000. Se você aplicar em operações de crédito para o cooperado, vira 750 mil, a gente precisa de 13% de 750 mil para patrimônio de referência. Se você aplicar em fundo de cotas de FDIC e for a cooperativa associada a uma central,
vai para 833%. Ou seja, vira 8.330.000 vezes 13%, vai exigir muito mais de patrimônio de referência. Você começa a ter uma ideia, gente, da dinâmica desse negócio. Quanto mais risco de crédito envolvido, no entendimento do supervisor do Banco Central, mais capital ele vai exigir da gente. Depois vem fator de ponderação de risco de 588%. Aplicação em cotas de classe subordinada de FDIC, nos demais casos, ou seja, nos casos que não estão no anterior. Não vou entrar muito nessa discussão, duvido que a cooperativa sua tenha FDIC, de maneira geral não tem, então é apenas para você entender. Né? É possível ter? Mas é mais para entender, de maneira geral não tem. E fator de ponderação de 100%, aplicações em cotas de fundos de investimento e demais operações compromissadas de venda com compromisso de recompra e operações para as quais não haja FPR específico estabelecido. Para tudo aquilo que não tinha FPR específico, nós vamos aplicar fator de ponderação de risco de 100%. Bem, eu vou mostrar agora a aplicação do fator de risco. O PLA, patrimônio líquido apurado, nas cooperativas de maneira geral, é quase que a mesma coisa do patrimônio, ele é o patrimônio de referência. São pequenos ajustes que às vezes podem ter, eu não vou entrar nessa discussão. O patrimônio de referência, ele é o mínimo de PR que a instituição deve ter para fazer face aos riscos de crédito, ao risco operacional e ao risco de mercado, com destaque para o crédito. As parcelas para risco de mercado operacional são muito pequenas. Se a gente entender basicamente o fator de ponderação de risco aplicado aos ativos e o ativo ponderado e o cálculo da necessidade de patrimônio de referência, nós vamos estar bem. E podemos deixar esse negócio do risco de mercado operacional para treinamentos mais à frente que vão aprofundar mais nesse processo. Para se calcular o tal do Basileia, os 13% de Basileia, a gente pega o patrimônio de referência, divide pelo ativo ponderado, multiplicado por 100. Nós vimos que o patrimônio de referência é basicamente o patrimônio líquido ajustado. Ou seja, cotas capital, né, o capital social, fundo de reserva e sobras e perdas acumuladas. Tem algumas outras coisas lá, se a sua cooperativa tiver, é raro. A gente pega então isso, que vira patrimônio de referência e divide pelo ativo ponderado e multiplica por 100. Aí eu vou te dar um exemplo de uma cooperativa que tenha um patrimônio de referência igual ao patrimônio líquido ajustado. Está no slide. A cooperativa tem 5 milhões de capital social, ela tem 10 milhões de reserva legal, ou fundo de reserva, e ela tem 500 mil de sobras e perdas acumuladas no ano. Ou seja, ela tem 15 milhões e 500 mil reais de patrimônio líquido, de recursos próprios. Eu estou partindo do pressuposto que ela não tem ajustes para chegar ao patrimônio de referência. Então, eu até estou colocando no slide que o patrimônio líquido ajustado dela de 15.500 é igual ao patrimônio de referência. Essa cooperativa tem 15 milhões e 500 mil para poder fazermos os cálculos e entender se ela está enquadrada em Basileia. Vamos pegar essa mesma cooperativa que tem o total de 15 milhões e 500 de patrimônio líquido, de recursos próprios, e tenha também 71 milhões e 100 mil reais de ativos. E vamos aplicar o fator de ponderação de acordo com a circular do Banco Central para chegar ao ativo ponderado pelo risco. Então você vai ter no slide a conta do ativo, o valor do ativo nesse momento, o fator de ponderação e o ativo ponderado para a gente somar o ativo ponderado e calcular o Basileia da cooperativa. Para risco de crédito, e estou dizendo que eu não vou mexer nesse treinamento com risco de mercado e operacional, porque dão valores muito pequenos em cima do... O maior valor, próximo de 100%, é risco de crédito. A cooperativa tem 100 mil reais em disponibilidade. Nós vimos que o fator de ponderação de risco de crédito para disponibilidade, recurso na tesouraria é 0%. 100 mil vezes 0%, o ativo ponderado é 0. Ela tem na centralização financeira 20 milhões de reais.
A centralização financeira tem fator de ponderação de risco de 0%. 20 milhões vezes 0% também deu zero. Até esse momento, ela não tem necessidade de ter patrimônio de referência. Operações de crédito, ela tem 50 milhões. O fator de ponderação é 75%. 75% de 50 milhões dá 37 milhões, dá um valor de 37 milhões e 500 mil. Ela tem avais e fianças honrados, 1 milhão. O fator de ponderação é 75%. 1 milhão virou 750 mil. Ela não tem mais nada no ativo. Fechou, deu 71 milhões e 100. Vou somar agora os ativos ponderados pelo risco, que viraram 38 milhões 250 mil reais. Nós vimos que a cooperativa tem 15 milhões de patrimônio de referência e tem um ativo ponderado pelo risco de 38 milhões 250 mil. Nós vamos pegar agora a formulazinha do índice de Basileia. É o patrimônio de referência, que são 15 milhões e 500, dividido pelo ativo ponderado, que é 38 milhões 250 mil reais, vezes 100. Essa cooperativa tem 41 de Basileia, o mínimo que ela precisava é 13. Ela tem dinheiro sobrando. Ela tem patrimônio líquido sobrando. Isso você pode pegar essa formulazinha e fazendo, aí se aumenta a operação de crédito. Não, aí se aplica no FDIC, por exemplo, para aumentar a rentabilidade da cooperativa. Você descobriu como calcular a Basileia. Aquele cálculo, todo mundo fala assim, é complicado, é chato, é difícil. Aproveita esse treinamento e começa a pedir para os diretores te apresentarem o ativo ponderado pelo risco numa planilha. Não precisa ser toda reunião do conselho, uma vez por semestre, uma vez por ano. Você precisa ter uma ideia de como é que está a composição de ativo, porque à medida que muda no ativo, aumenta operações de crédito ou faz um tipo de aplicação diferente, você muda o Basileia. Uma cooperativa, por exemplo, que está expandindo, ocupando espaço, indo para outras regiões, e quase sempre, quando a gente vai para outras regiões, o que a gente mais faz no início é a operação de crédito, ela tende a precisar mais de capital, de patrimônio de referência, patrimônio líquido. E aí ela precisa ter uma administração muito boa de patrimônio líquido de capital, porque as coisas no médio ou longo prazo podem gerar problemas. Disse para vocês que ia mostrar como que a gente calcula as provisões para crédito em liquidação duvidosa, que é lá da Resolução 2682 de 1999. Quando um cooperado vai pegar um dinheiro emprestado, a gente calcula o risco dele e da operação dele. Primeiro dele, depois verifica as garantias e o sistema calcula o risco final da operação, que é o risco do tomador mais as melhorias, se as garantias melhorarem. Nem toda garantia melhora a classificação. Então, às vezes, você tem uma pessoa, classificação C de casa, ele entra com uma hipoteca muito boa e vira a classificação da operação, a classificação final vira B de bola. Quando libera a operação pode ser classificada de AA, A, B, C, D, até H. Normalmente, na política das cooperativas, não deixa emprestar dinheiro em F, em G, em H. Normalmente até C de casa. Na hora que libera a operação, e aí na frente da classificação tem o percentual de provisão. Emprestou 100 mil reais para o cooperado. Ele é nível AA. Não tem que fazer provisão nenhuma. Só que você vai perceber que dificilmente um cooperado vai ser AA. A, 0,5%. Então emprestou 100 mil. Na hora que ele levar o dinheiro, depositar na conta dele, a cooperativa precisa assumir 0,5% de 100 mil em provisão e assume como despesa. Se for B, 1%, e se for C, 3%. E aí vem D, 10%, E, 30%, F, 50%, G, 70% e H, 100%. H é quando nós vamos ver agora mesmo, a operação está em inadimplência. Porque na frente ainda tem os atrasos. Independentemente da classificação inicial da operação, se o cooperado começar a atrasar
vai começar a haver um processo que se chama arrasto, que é uma reavaliação mensal. Entre 13 e 30 dias de atraso de uma operação não pode ter classificação menor do que B de bola. Entre 31 e 60 dias, não pode ter uma classificação melhor do que C de casa. Entre 61 e 70, D de dado. Entre 61 e 120, E. Entre 121 e 150, F. Entre 151 e 180, G. E acima de 180, H. E H é 100%. Com 6 meses de atraso, a cooperativa precisa assumir 100% de despesa daquela operação. Por isso que tem que se tomar muito cuidado para emprestar dinheiro. A cooperativa está ali para trabalhar com o cooperado com responsabilidade. A gente não está ali para fazer filantropia e entregar dinheiro para a pessoa que não tenha condições ou vontade de pagar. Aqui você está percebendo que além daquela avaliação inicial, a partir do momento que começa a atrasar, a operação vai caindo e todo mês tem que fazer ajuste de provisão. Então uma operação que estava em C de casa com 3%, uma operação de 100 mil já estava com 3 mil de provisionamento. Se ela passa para 91 dias, ela vai para D de dado, vai para 10%. No final daquele mês, já tinha 3 mil provisionado, tem que provisionar mais 7 mil, porque tem que ir a 10. Isso vai todo mês até chegar a 180 dias, superior a 180 dias de atraso, que vai exigir. Esses níveis de risco, eles são baseados na 2008-2 e são desenvolvidos a partir de metodologia própria de cada cooperativa, de cada instituição financeira. Não tem um padrão no mercado, não. A 2008-2 diz os critérios que a gente precisa utilizar para desenvolver as metodologias próprias. E eu vou te mostrar os critérios. Segundo, o mercado, a resolução 2682, o nível de risco correspondente à operação é de responsabilidade da instituição detentora do crédito. Não é Banco Central que diz que tem que ser A, B, C, D, E. Não é ele não. Quem diz isso é a instituição financeira. É lógico que o Banco Central vai vir para ver se é consistente. Ele não deixa a gente fazer esse negócio. Senão a instituição falaria assim, aqui, mesmo com atraso, é todo mundo A. Não, ele não vai aceitar. Até porque a norma exige alguns quesitos. Deve ser feita essa avaliação com base em critérios consistentes e verificáveis. A gente tem que conseguir mostrar para a auditoria, a gente tem que conseguir mostrar para o Banco Central. E esses critérios precisam estar amparados por informações internas e externas, contemplando pelo menos os seguintes aspectos. Pode contemplar mais, não pode ter menos. A 2008-2 estabelece o mínimo para se classificar o risco de crédito de uma pessoa e da operação. Em relação ao devedor e seus garantidores, é a primeira classificação do tomador. Tem que considerar a situação econômico-financeira dele, o grau de endividamento que ele tem no mercado, a capacidade de geração de resultado que ele tem, porque é com resultado que se paga crédito, o fluxo de caixa do cooperado e a administração e qualidade de controles que ele tem nas atividades dele. A pontualidade e atraso nos pagamentos, o histórico, as contingências que possam ter acontecido ou vir a acontecer, são situações anormais. O setor de atividade econômica em que ele atua e o limite de crédito, isso tudo é considerado para a gente dizer, o cooperado é letra A, é B de bola, é C de casa. E é importante você perceber que isso não está solto, que isso está determinado pelo Banco Central, e se não tiver uma metodologia boa, ele vem e manda refazer, coloca a cooperativa em observação, aquelas coisas que a gente já sabe que ele faz. A próxima classificação é o nível de risco da operação, parte do nível de risco do tomador, com esses critérios, e chega à operação. O nível de risco correspondente da operação é de responsabilidade também da instituição detentora de crédito. Também deve ser feita com base em critérios consistentes e verificáveis, e baseado nos itens, nos aspectos, natureza e finalidade da operação, característica das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez. Suficiência é essa garantia realmente banca esse crédito? E tem liquidez?
Às vezes tem umas garantias que inclusive valor demais, mas você não vende para ninguém, por exemplo, parques industriais. E o valor da operação. Com base nesses quesitos, gente, é que os sistemas de vocês geram as classificações das operações. Daqui em diante, eu começo a mostrar para você, com relação à Lei 13.506, alguns aspectos relacionados a vedações das instituições financeiras e os bens que as cooperativas recebem de cooperados em empréstimos, em operações de crédito que o cooperado teve dificuldade de honrar. Primeiro, é vedado às cooperativas adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso. A cooperativa não pode sair comprando imóveis, apartamento, casa, exceto aqueles que ela recebe em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, ou quando expressamente autorizados pelo Banco Central do Brasil, observada as normas editadas, publicadas, aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. A Resolução 4747 diz, ela é de 2019, que caracteriza-se como ativo não financeiro mantido para a venda o ativo não abrangido no conceito de ativo financeiro, conforme regulamentação específica ou grupo de alienação, que atenda às seguintes condições: tenha sido recebido pela instituição financeira em liquidação de instrumentos financeiros de difícil ou duvidosa solução, não destinados ao próprio uso. Então, primeiro, a Lei 13.506 autoriza que a cooperativa tenha ativos. Ativo é quando ela utiliza o recurso. Então, ela tem uma operação de crédito, né? Ela tem a receber, é ativo. Ela não recebeu, mas ela aciona o cooperado, ou administrativo ou judicialmente, e recebe um ativo. Uma casa, nesse sentido, ela pode. Ela não pode comprar que não é de próprio uso, mas ela pode receber. E nessa situação, esse ativo será chamado ativo não financeiro mantido para venda. O que é isso? A casa que ela coloca para dentro do balanço não é financeiro, não é uma aplicação financeira, não é operação de crédito, e está disponível para venda. Porque o principal objetivo da cooperativa a partir daqui é vender este ativo. A Resolução 4747 diz que os ativos não financeiros mantidos para venda, recebidos em função do recebimento de crédito, de que trata, né, o item anterior, devem ser reconhecidos inicialmente na adequada rubrica, ou seja, numa conta específica, né, nós vimos isso no balanço, lá no ativo inclusive, que são os bens não de uso próprio, do ativo circulante ou não circulante, realizava a longo prazo. Você percebeu que está lá embaixo, tá? Não realizava a longo prazo. Conforme o prazo esperado de venda, na data de seu recebimento pela instituição. E os ativos de que trata este item, eles devem ser avaliados, porque ele precisa entrar no balanço com valor. Pelo menor valor entre, presta atenção nisso, recebemos a casa, vamos fazer uma avaliação dela. Ela vai entrar no balanço pelo menor valor entre o valor contábil bruto do respectivo instrumento financeiro de difícil ou duvidosa solução. Nós recebemos uma casa e o cooperado devia R$200 mil na cooperativa. Uma das possibilidades é a casa entrar com o valor dos R$200 mil. Ela entrou para pagar R$200 mil. Mas vai ser o menor valor entre isso e outra coisa. E a segunda é o menor valor, ou o valor justo do item avaliado conforme o disposto na regulamentação específica líquido de despesas de venda. Aí você foi avaliar a casa e tem regras para isso que eu não vou entrar aqui, e são chatas, são criteriosas, e a avaliação da casa ficou em R$150 mil. E você ainda vai ter despesa para venda, porque aqui vai dizer que tem que ser líquido de despesa para venda que você vai colocar. Vamos supor que essa casa tenha mais R$5 mil de despesa para venda. Então, os R$150 mil de avaliação menos 5 dão 145. O cooperado devia 200 mil. A casa vai entrar com valor de 145 mil.
Se não se conseguir receber o restante do cooperado, a cooperativa nesse momento tem que assumir um prejuízo de R$55 mil. Isso acaba com aquela possibilidade, se nós recebemos a casa, põe ela aí por 500 mil. Você não consegue fazer isso. E isso veio para o mercado, pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central, justamente porque em alguns momentos tinham mexida no mercado. E o Conselho Fiscal tem que estar atento a essas coisas. Por isso é que eu estou aqui mostrando para vocês. Continua a resolução 4747. A eventual diferença entre o valor contábil do instrumento financeiro de difícil ou duvidosa solução, que é R$200 mil no exemplo que eu estou falando, líquido de provisões e o valor mensurado conforme a informação anterior, deve ser reconhecido o resultado do período. É R$200 mil a operação. A casa é 150 mil de avaliação, menos 5 de custo de venda, 145. A diferença de 55 tem que entrar naquele mês como despesa da cooperativa. Ela tem que ajustar isso, não tem outro jeito. Para fins disso tudo, considera-se a data do recebimento a data em que a instituição obteve a posse, o domínio e o controle do ativo. Ou seja, transferiu para a cooperativa. Formalmente. Não é ter falado agora é seu, não. Inclusive a posse, o domínio, ter ido lá, tomado posse, recebido as chaves, tudo certinho. E registro em cartório. Senão não pode jogar isso no balanço também, porque você não tem o fato. E balanço contábil, a gente só entra com o quê? Ato e fato. Ou seja, realizado. Continua a norma. A forma de mensuração de que trata o item que nós falamos, se aplica também à mensuração inicial dos ativos não financeiros, recebidos em liquidação de instrumentos financeiros de difícil ou duvidosa solução, que a instituição tenha decidido destinar ao próprio uso. Mesmo eu recebi uma casa, a mesma casa, mas é para o próprio uso. Os 200 mil, aí não vai ter os 5 mil de venda, a avaliação foi 150, então mantemos 150. A casa, ao ser utilizada como sede da cooperativa, por exemplo, às vezes é uma casa que dá para fazer isso, ela vai lá para o imobilizado. Ela não vai ficar em bens não de uso próprio. Só que o que vai entrar no imobilizado não é o valor do título que estava vencido, são os 150 mil da avaliação. Percebe que isso é importante a gente estar atento? Continua o normativo do Conselho Monetário Nacional. Os ativos não financeiros mantidos para venda que não forem vendidos no período de um ano, contado a partir da sua reclassificação ou do seu conhecimento inicial, ou seja, na hora que ele entrou no balanço, conforme, e aí tem uns vários artigos anteriores, devem ser reclassificados para o adequado agrupamento contábil de ativo não circulante realizável a longo prazo. Se em um ano não vendeu, o Banco Central está dizendo, o Conselho Monetário está dizendo o seguinte: você pode mantê-lo em ativo circulante, é aquilo que a cooperativa tem expectativa de pegar o dinheiro até um ano. Mas se você não conseguir vender até um ano, passou um ano, você tem que jogar no ativo com mais de um ano, ou seja, aqueles com expectativa de recebimento com mais de um ano, ou o realizável a longo prazo. As instituições financeiras devem reavaliar o valor justo dos ativos não financeiros mantidos para venda, líquido de despesas de venda, sempre que houver evidências ou novos fatos que indiquem redução significativa desse valor. Aí a casa entrou por 150 mil. Um ano depois, o mercado caiu, os preços caíram. Há evidências fortes. Precisa-se fazer uma reavaliação e aí a casa está valendo 100 mil. Tem que ir lá, nos bens não de uso próprio. Se a casa estava com 150 mil ou 145, tem que jogar em 100 mil e assumir como despesa o valor da diferença entre o valor que estava contabilizado e o novo valor. Percebe que você tem que estar atento a isso? A instituição deve avaliar, no mínimo anualmente, se há evidências ou novos fatos que indiquem redução significativa de valor, para poder fazer este ajuste. Caso o valor justo apurado seja inferior ao valor do ativo, a instituição, a cooperativa, deve reconhecer a diferença como perda,
como despesa. A instituição, a cooperativa, deve avaliar no mínimo anualmente se há evidência de novos fatos, já comentei essa coisa com vocês, e a instituição, a cooperativa, pode reconhecer o ganho por o aumento no valor justo líquido de despesa de vendas de ativo ocorrido posteriormente à reavaliação, limitada à perda por redução do valor recuperável acumulada reconhecida em períodos anteriores. Isso aqui é muito importante, eu vou reler. A cooperativa pode reconhecer o ganho por aumento do valor justo líquido de despesa de vendas. Ganho é aumentou o valor ao invés de diminuir. Do ativo ocorrido posteriormente à reavaliação, houve uma reavaliação, ele foi para 100 mil, lembra? Depois houve uma outra reavaliação, ele voltou a subir. Mas você só pode aumentar o valor do ativo no balanço limitado à perda pela redução lá atrás. Então era 150, reavaliou para 100, assumiu 50 de despesa e depois se percebeu, por exemplo, agora foi para 130. Até 130, 150 pode voltar, mas não pode ir a 160, a 170 mil, por exemplo. Tem muita coisa para você se preocupar, estar atento. E o seu papel é muito importante nesse negócio. Por isso que na Assembleia você apresenta um parecer, o parecer do Conselho Fiscal. E esse parecer do Conselho Fiscal, eu trago aqui algumas recomendações. Ele deve expressar a opinião sobre a prestação de contas, sobre todo o trabalho que você fez durante o ano, e aí você vai ter a convicção que as contas são fidedignas ou não. Isso é muitíssimo importante. Recomenda-se que a emissão do parecer seja precedida de reunião com os auditores independentes. Então, antes de emitir seu parecer, conversa com os auditores, uma conversa informal, perguntando, e aí, foi tudo bem? Há alguma coisa que vocês gostariam de comentar, que viu, que percebeu nas áreas, por exemplo, nas nossas demonstrações, nos arquivos, nos documentos encaminhados para vocês? Você consegue discutir os principais pontos abordados pela auditoria. Aí você pode dizer, eu não entendi direito o que é isso, não entendi a sua conclusão. De preferência sem a presença dos diretores. Por quê? Diretora pode inibir. Isso não é o momento para isso. Então é melhor que os gestores, os diretores, gerentes não estejam juntos. Recomenda-se verificar com auditoria independente a veracidade de todos os ativos e passivos relevantes registrados na cooperativa. Então as principais contas, você vai isso, checou as operações de crédito, realmente tem contrato de todas essas operações de crédito, as aplicações no mercado financeiro, essas aplicações estão realmente realizadas, devidamente registradas no mercado, está tudo custodiado, porque se você tem título público federal, por exemplo, tem que estar custodiado lá no Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Você pode perguntar, vocês verificaram isso tudo? Quer dizer, está falando que tem tantos bilhões aqui de aplicação, esses tantos milhões realmente existem, isso tudo foi verificado. Também, ao verificar se a auditoria recebeu carta de todos os consultores jurídicos independentes, tendo concluído pela suficiência de provisões. Se houver provisão para causas judiciais, a auditoria tem que ter olhado, conversado com os advogados que fazem os pareceres, as avaliações da possibilidade de perda. Circularizada é uma expressão que a gente usa no mercado, ou seja, mandado uma correspondência para o advogado, para os advogados, e aí o advogado dizendo se aquilo é consistente mesmo, não é consistente, para evitar que, por exemplo, esteja uma provisão para a perda judicial menor do que aquela que deve ocorrer. Ou até maior. A existência de contingências relacionadas a questões judiciais, procedimentos administrativos e ambientais que possam afetar a cooperativa, você pode conversar com a auditoria. Recomenda-se também conhecimento de quaisquer outras provisões relevantes, então olhar no balanço, tem outras provisões, conversa com a auditoria independente, vocês olharem isso aqui, é isso mesmo? Está consistente? A ocorrência de assuntos relevantes que exijam
discussões com os administradores, qual o encaminhamento dado a eles, como estão refletidos nas demonstrações, ou seja, houve algum assunto que a auditoria precisou discutir com os gestores deram a devida atenção, as explicações foram formais, né, escritas, foram convincentes. Ou também perguntar para os auditores independentes, houve qualquer fato subsequente à emissão do parecer que tenham tomado conhecimento depois? O auditor emitiu o parecer, assinou, entregou para a cooperativa e depois, alguns dias antes da reunião, por exemplo, com o Conselho Fiscal, eles tomam conhecimento de algo que deveria ter entrado no balanço e não entrou porque aconteceu depois. Quer dizer, há algum fato subsequente? O fato subsequente é justamente o que acontece depois do fechamento do balanço, mas vai afetar o balanço posterior. Avaliar o relatório circunstanciado ou a carta de recomendações dos auditores. No caso de divergência de qualquer ordem do Conselho Fiscal ou de conselheiros fiscais, recomenda-se ouvir a administração os auditores independentes buscando eliminar entendimentos divergentes. Se entre o Conselho Fiscal tiver entendimentos divergentes, tem que tentar entender quem está certo. Mantidas as divergências, os entendimentos divergentes, cabe ao Conselho Fiscal emitir a opinião, que ressalve ou rejeite as contas ou as demonstrações. Se tem parecer divergente de um conselheiro, tem que ver até que ponto emite o parecer mesmo, pode emitir o parecer com a ressalva, né, do conselheiro. Tem que tomar cuidado com isso, gente, porque nós temos que fazer um trabalho muito bem feito ao longo do ano, porque esse tipo de coisa vai acabar gerando prejuízo para a cooperativa. No entanto, se a gente deixar chegar nisso e um conselheiro não concordar com a aprovação, ele precisa registrar. Caso a maioria dos membros do Conselho Fiscal decida pela aceitação das contas, das demonstrações contábeis, deve colocar isso no parecer. E, para aquele que foi divergente, registra o nome daquele que não concordou. Ao deliberar que a prestação de contas do exercício está em condição de ser apreciada pela Assembleia, o Conselho Fiscal afirma que todas as transações de seu conhecimento ocorridas no período estão adequadamente apresentadas nas demonstrações. Ou seja, que ele não tem conhecimento de nada que possa afetar aquilo ali. É desejável que a forma de atuação do Conselho Fiscal contribua para a boa fluidez dos processos internos da cooperativa e que a opinião do Conselho Fiscal seja apresentada ao órgão de administração anteriormente à realização da Assembleia. Ou seja, não é levar no dia da Assembleia, tem que entregar para o Conselho de Administração antes da realização da Assembleia, até para o Conselho de Administração saber o que está vindo. Às vezes vem uma ressalva, por exemplo. O Conselho tem que se preparar para a Assembleia. A redação do parecer do Conselho Fiscal poderá, eventualmente, mencionar o resumo dos principais trabalhos realizados. Eu até te digo, é recomendável, fortemente recomendável. Por quê? Esse resumo do trabalho permite a emissão de opinião. É que você diz, tá vendo? Nós analisamos isso, tantas horas de trabalho, analisamos balanço, analisamos processo de gerenciamento de riscos, analisamos o processo de operações de crédito, o cadastro. Você vai colocar de maneira resumida, evitando expressões e opiniões que não sejam da sua competência. O Conselho Fiscal não deve. Nós entendemos que o processo deve ser melhorado. Não, ou você vai dizer o que está errado, ou você não vai entrar nessa seara. A seara de conduzir o processo é do Conselho de Administração e da diretoria executiva. O parecer deve reunir conclusão, clareza e objetividade. O Conselho Fiscal deve divulgar seus pareceres à Assembleia Geral acompanhados de outros instrumentos informativos, se houver necessidade, né? Se não houver, não vai ter, como relatórios sobre as matérias avaliadas. O Conselho Fiscal, por meio do seu parecer, poderá divulgar outros informes durante o exercício sobre suas práticas de fiscalização, resultados encontrados, dirigindo-os à cooperativa e ao mercado em favor da credibilidade institucional. Né? No entanto, isso não é muito comum. Eu estou pegando aqui uma base, né, uma referência, está no slide. O importante é ter um bom parecer lá no final, falar isso para a Assembleia de maneira clara, dizer aquilo que realmente aconteceu. Por quê? O parecer do Conselho Fiscal, o parecer que você ajuda a fazer com base nos trabalhos realizados exaustivamente, de qualidade ao longo de um ano, é que geram na cooperativa legitimidade,
e, consequentemente, confiança por parte dos cooperados e por parte da comunidade, da sociedade. É isso, gente. Tomara que esses 4 módulos tenham servido, te sirva no dia a dia do trabalho de conselheiro fiscal. Tem você aí o meu e-mail, tem você aí meu telefone, meu WhatsApp. Eu me mantenho à disposição e com certeza a gente se encontra em algum lugar aí, como eu costumo dizer, nas esquinas do cooperativismo. Um abraço, até a próxima.